estruturas de dados você conhece? E quantas você sabe implementar sem precisar recorrer a alternativas já implementadas na tecnologia? No vídeo de hoje nós vamos falar de duas estruturas de dados, as duas mais comuns, uma FIFO e outra LIFO, e a gente vai entender na prática como criar e como utilizar essas duas estruturas. Começando com uma estrutura LIFO, nós vamos trabalhar com uma pilha. Basicamente a gente tem que relembrar o conceito de LIFO e de FIFO. LIFO significa last in, first out, ou seja, o primeiro elemento a ser adicionado na nossa estrutura vai ser o último elemento a sair da nossa estrutura. Aqui no nosso esquema, a gente tem, por exemplo, o uso de uma pilha. A gente pode fazer o paralelo com uma pilha de livro, uma pilha de roupa. Conforme a gente vai incrementando elementos dentro da nossa pilha, eles vão ficando mais abaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 1 como sendo o primeiro elemento da minha pilha, o 2 e o 3. Cada vez que eu adiciono um novo item na nossa pilha, ou seja, eu empilho um novo livro ou uma nova roupa, esse elemento vai ser adicionado ao topo da minha pilha. E na hora de eu remover, de eu visualizar o último elemento dessa minha estrutura, eu sempre vou partir do último elemento que foi adicionado. Por isso que a gente tem uma estrutura LIFO. O primeiro que foi adicionado é o último a sair. Em contrapartida, do outro lado, nós temos o FIFO. O FIFO significa First In, First Out. E o mais comum para essa implementação é a gente trabalhar com uma fila. A gente pode pensar na fila de lotérica, numa fila de banco, numa fila de caixa. Basicamente, a primeira pessoa ou o primeiro elemento que inicia essa fila, ele também vai ser o primeiro a sair dessa fila. E aqui, sempre que a gente inclui um novo elemento, naturalmente, a gente vai incluir esse novo elemento no início dessa minha fila. Aliás, no final dessa minha fila. Dessa forma, eu consigo garantir que uma estrutura FIFO está sendo criada e utilizada da forma correta. Mas a gente não vai ficar somente na teoria. A gente vai partir para a prática e ver no código Java como que a gente implementa essas duas estruturas. Partindo agora para a implementação prática das nossas estruturas, eu já tenho um projeto Java iniciado. Esse projeto Java, ele é um projeto Java 25, mas a versão do Java que você vai utilizar não vai fazer diferença, porque a gente vai utilizar todos os componentes nativos da linguagem. O primeiro elemento que nós vamos criar vai ser o nó. O nó representa cada elemento de dentro da minha estrutura de dados. Ele vai ser reaproveitado tanto para a fila como para a pilha. Quando eu criar um nó, eu preciso especificar esse tipo do nó. Ele pode ser um nó string, um nó inteiro, um nó de um objeto de um modelo de negócio da minha aplicação. Nesse caso, nós vamos utilizar o generics para deixar a tipagem dela dinâmica. A gente pode criar nó de vários tipos diferentes. Basicamente, aqui no meu nó, nós vamos ter o elemento. Então, o elemento ele também vai ter esse tipo T, que é esse tipo genérico, que na prática vai poder ser string, integer, um objeto qualquer. E eu também vou armazenar um nó que eu vou chamar de próximo. Então, qual é o próximo elemento dessa minha estrutura? Com isso, a implementação do nosso nó está quase concluída. A gente precisa agora somente especificar os construtores. Eu vou ter dois construtores. Um somente a partir do elemento. Então, eu inicio a minha propriedade elemento e o próximo como nulo. E eu vou ter um outro construtor que eu vou receber tanto o elemento como o seu próximo. E com isso, a implementação do nosso nó está concluída. Agora, a gente pode partir para a implementação das estruturas de dados. Nós vamos começar com a pilha. Então, eu vou criar uma nova classe para representar a minha pilha. A implementação da minha pilha também vai partir daquele cenário que eu posso ter uma pilha de vários tipos. Então, eu também vou ter a implementação genérica aqui, utilizando o operador de diamantes, indicando que a minha pilha ela pode ter um tipo específico. Tipo esse que está indefinido. Para a pilha, nós vamos ter dois atributos. O primeiro elemento da pilha, ou o topo da minha pilha, e também qual é o tamanho máximo. Uma vez criado os dois atributos, eu também vou criar um construtor.
Nesse caso, nós vamos ter apenas um construtor sem nenhum parâmetro. Uma vez criados os nossos atributos e o nosso construtor, nós podemos partir para a implementação da nossa estrutura de fato. O primeiro método que nós vamos implementar é o método isEmpty. Ele vai servir para indicar se a nossa pilha ela está vazia ou não. Ele é um método booleano e o nome desse nosso método é isEmpty. Basicamente aqui a gente vai retornar se o topo da nossa pilha ele é diferente de nulo ou igual a nulo. Então, se o topo for igual a null, significa que a minha pilha está vazia. O próximo método que nós vamos desenvolver é o método pick. O método pick ele serve para a gente visualizar ou para a gente recuperar o topo da nossa pilha. Então, eu vou ter um método que retorna t, porque eu quero retornar somente o conteúdo do meu nó. E o método é pick. Se a nossa pilha estiver vazia, eu vou lançar uma exceção. Empty stack exception, que significa uma pilha vazia. Essa exceção ela já existe no Java. Caso contrário, eu vou retornar o meu topo.elemento. Então eu retorno o conteúdo do primeiro elemento da minha pilha, ou melhor, do topo da minha pilha. O próximo método que nós vamos desenvolver é o método push. O método push ele serve para colocar um novo elemento na nossa pilha. Eu vou lá e adiciono o primeiro elemento novamente. E aqui nós temos alguns caminhos a seguir. Um cenário para caso a minha pilha esteja vazia e um cenário para caso a minha pilha não esteja vazia. Então, se a minha pilha estiver vazia, significa que eu estou incluindo o primeiro elemento. Então, eu vou criar aqui o meu nó. Opa. E eu vou passar aqui o elemento que eu estou para incluir na nossa primeira elemento da pilha. Nesse caso, eu não tenho vínculo com o próximo. Então, eu vou só pegar o meu topo e atribuir ao primeiro elemento. Caso contrário, eu preciso fazer algumas operações a mais, porque eu vou criar esse primeiro nó, mas eu vou movimentar o topo da minha pilha. Então, nós vamos fazer o seguinte: a inicialização do nosso nó. Agora, para esse nó, eu vou dizer que o próximo dele é o meu atual primeiro, é o meu atual topo. Ou seja, eu estou movimentando as casas. E agora o meu this.topo eu vou passar como o meu novo nó. Ou seja, eu substituí quem é o topo da minha lista, da minha pilha. Mas eu deixei a minha pilha com o controle de quem é o próximo desse elemento. Para ambos os casos, então eu vou fazer fora do if e do else, eu vou somar o tamanho da minha pilha. Temos o método push também implementados. Aqui a gente precisa entender um pouquinho da lógica. Primeiro cenário, que é quando a minha pilha está vazia, basicamente eu instancio um primeiro nó e atribuo ele como o topo da minha pilha. Mas no caso contrário, ou seja, no else a minha pilha ela já foi iniciada anteriormente, eu tenho que fazer uma movimentação um pouquinho maior. Então eu também instancio um novo elemento, um novo nó para minha pilha, mas eu vinculo o próximo como o atual topo da minha pilha, ou seja, o último elemento que havia sido informado. E na sequência eu preciso movimentar o topo da minha pilha. Então o topo da minha pilha passa a ser esse novo elemento que eu estou atribuindo. Então por isso que eu tenho esse movimento aqui, onde eu troco qual é o atual primeiro elemento da minha pilha, ou melhor, o topo da minha pilha. Com isso, o método push também está implementado. Falta a gente implementar agora apenas o método pop. O método pop serve para eu recuperar e remover o último elemento incluído na minha pilha, ou seja, o meu atual topo. Então, essa é a estrutura do meu método pop. Eu retorno o conteúdo do elemento, então por isso que eu vou ter aqui um retorno do tipo t. A gente pode fazer a mesma verificação, que caso a pilha esteja vazia, eu lance a minha exceção. Agora, caso contrário, eu vou fazer as movimentações necessárias. Primeiro, eu vou recuperar o meu atual topo. Na sequência, eu preciso movimentar qual é o topo da minha pilha. Então, eu vou dizer que o this.topo é igual ao meu topo atual, ponto próximo.
ou seja, eu estou movimentando a minha pilha. E na sequência, eu diminuo o tamanho da minha pilha, então tamanho menos menos, e eu retorno o topo.elemento. Ou seja, eu retorno o conteúdo do elemento que era o topo da minha pilha. Com isso, a implementação da nossa primeira estrutura de dados está concluída. A gente pode partir para os testes. Eu vou criar uma nova classe Java, que eu vou chamar de main, para a gente fazer os nossos testes. Como eu estou utilizando Java 25, eu vou utilizar aqui o void main. Aqui, basicamente, a gente vai instanciar uma pilha e utilizar ela. Eu quero que essa minha pilha seja uma pilha de string, por exemplo. A gente faz uma pilha de livros. Então, eu vou fazer aqui pilha.push. O primeiro elemento. Vou adicionar um outro elemento. E agora a gente pode visualizar o conteúdo da nossa pilha. Vou adicionar aqui o nosso pilha.pick para a gente ver o print. Lembrando apenas que quando a gente faz o pick, a gente não movimenta a pilha, a gente só está visualizando. Eu vou adicionar um pop, ou seja, eu vou remover o último elemento. E agora, quando eu fizer um segundo pick, o esperado é que nós tenhamos a Bela e a Fera, porque vamos entender o que vai acontecer. Nesse primeiro pick, a gente vai visualizar o topo atual da nossa pilha, que está como os 3 porquinhos. No nosso segundo print, nós vamos fazer o pop, ou seja, nós vamos remover o primeiro item da nossa pilha. A gente vai ver novamente os 3 porquinhos. E na terceira operação, quando a gente fizer novamente um pick para visualizar o elemento que está no topo da nossa pilha, agora a gente vai ver a Bela e a Fera, porque anteriormente os 3 porquinhos já foi removido da nossa pilha. Então está aqui, exatamente o comportamento que eu havia comentado com vocês agora há pouco. Esse vídeo ele já está ficando bastante grande, então eu vou quebrar esse vídeo em dois. A gente viu nesse primeiro momento a estrutura pilha, e já na sequência eu solto um próximo vídeo falando sobre a fila. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é um pouquinho mais denso, mas eu acredito que vai agregar bastante valor para vocês. Até o próximo e tchau!